Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, onde nessa aula de hoje é uma aula muito importante, muito interessante, porque vamos aqui nessa aula estudarmos a respeito de a descendência de Shet, a descendência do Messias, e vamos falar sobre a origem da religião, a origem da idolatria. Vamos falar sobre os nefilins, tantas pessoas falam sobre os caídos. Nessa aula de hoje vamos comentar a respeito. Também sobre os gigantes, traduzido como gigantes. Vamos ver se a tradução é a que realmente está no hebraico original. Vamos falar sobre isso, sobre a corrupção, enfim. A aula de hoje vai estar boa, estará maravilhosa. E você que é das plataformas de vídeo curto, já sabe onde encontrar, naquela plataforma de vídeos maiores. O meu ID é Osmundo Castro 40 e você vai encontrar o tema dessa aula de hoje como hashtag a descendência do Messias. E está muito bom, muito esclarecedor, muito interessante. Estamos em estúdio novo, estamos nos adaptando, mas vai dar certo. Vamos lá então, já começarmos de início, vamos ler aonde nós paramos. E sempre segue aquilo que nós já como estamos sempre fazendo, né? Vamos ler em português, que a minha leitura, né, em hebraico não é das melhores, mas vamos ler em português. Quando nós acharmos uma palavra que é importante, interessante, nós vamos trazer o seu original e vamos falar a respeito, certo? Nós paramos no capítulo 4. Isso. Capítulo 4. E aqui, no verso 23, se não me falha a memória. Isso, é sobre. Já vamos começar saindo cantando pneu. Que nós falamos sobre a descendência de Caim, né? Sobre como eles transformaram tudo aquilo que era natural em poder aquisitivo. Comércio, artes, música no caso, artes, né? E ferramenta, tecnologia, entretenimento, enfim. Vamos entrar na família de Shet. Agora sim, nós vamos entrar vamos entrar no assunto para nós esclarecermos melhor. Vamos lá então? O capítulo 4 e o versículo 25. Vamos lá então. Capítulo 4, versículo 25 diz assim: E Adão conheceu a sua mulher de novo, e ela deu à luz a um filho, e ela o chamou Shet, dizendo: Porque Deus concedeu-me outra semente em lugar de Hevel, a quem Caim matou. Um filho também nasceu de Shet, e o seu nome e chamou Enosh. E foi então que começaram a chamar pelo nome de Deus. Vamos ver primeiro esses dois versículos, que são interessantíssimos para nós darmos continuidade. Vamos lá. Depois de suas expectativas serem frustradas por seu primogênito Caim, depois de 130 anos, Adão teve um filho, Shet. Bom, é o que nós acabamos de ler. Depois de 130 anos, Adão tem mais um filho. O interessante aqui é a palavra Shet, é a palavra filho, perdão. A palavra filho, ela está, como nós dissemos sobre Ben Adam, Adão, né? Vamos falar isso também. O filho está aqui. Vaiadá, Adam, Ode, Et, Rasto, Et, Isto, Hatale, Ben, que Ben quer dizer filho. Mas Ben, não, quando se fala em Ben Adam, está se referindo ao Messias, a descendência do Messias. Quando você está lendo os originais e a palavra aparece, existe outra palavra para filho,
que não é Ben. Mas quando se usa Ben, principalmente numa genealogia, está dizendo que daquela geração, como é que eu posso dizer? Daquela descendência que vai sair o Messias, Ben. E aí você observa que não está escrito Vatahar Vatelele. Por que não está escrito? Porque a essência já foi em Acaim, foi em Enosh, Enosh não esqueci o nome do abençoado, Nahor. E isso é que fala Vatahar Vatelele, uma força especial, alguém muito especial queria nascer. Aqui no caso, ele já fala que foi Ben Adam. Adão teve um filho, um Ben, se referindo à descendência do Mashiach. Este Ben de Adão é o filho do homem. Adão, o Messias. Ben Adão, o filho do homem. Esse é que vai ser a descendência do Messias, que é o filho do homem. A ideia é Adão e Ben Adão, nós ficamos entre os dois. Deixa eu explicar isso aqui para você direito. Tem Adão, que é o homem perfeito. O homem que foi criado no Éden e depois foi colocado no jardim do Éden, no Gan Éden, né? E tem o Ben Adam. Ben Adam, quem é Ben Adam? O filho do homem. Quem é o filho do homem? É o Messias. Aquele que veio para salvar. É o Salvador. Esse é o filho do homem. Ben Adam, filho do homem. E nós ficamos no meio dos dois, entre Adão, que é o homem perfeito, e o Messias. Por quê? Porque somos seres humanos comuns, naturais, sem não acho que dizer uma certa importância não seria a palavra correta, mas vamos ficar como homens naturais. Somos nós comuns, somos pessoas comuns, somos nós. Nem somos Adão e nem somos Ben Adam, filho do homem. Somos pessoas comuns. Prosseguindo, tá. A palavra Shet é de Tastit. Vai ser a infraestrutura, a edificação. Tastit vem de infraestrutura. Vai ser a infraestrutura, a edificação, que é a base do mundo. Ou em outras palavras, a pedra fundamental vai sair da descendência de Shet. Vai vir o Ben Adam, da descendência de Shet. A pedra fundamental, aquilo que alicerça o mundo. Quando se fala pedra fundamental, está se referindo à pedra que alicerça o mundo e segura o universo. Essa é uma pedra fundamental. Então vai vir da descendência de Shet. Pois, como nós lemos já de princípio, depois que Caim não atendeu às expectativas de um primogênito para Adão, então ele diz, não, vamos fazer um filho que atenda essas expectativas, que traga o mundo aos caminhos corretos. Como nós lemos veja bem, porque tá, a mulher, é o filho que Shet chamou Enosh, então, ela lhe deu um filho e ela chamou de Shet, porque Deus o considerou uma semente, em lugar de Eva, a quem Caim matou. Ou seja, aquela que as riquezas haviam matado, que era Eva, agora Shet, de maneira oposta, não seria morto por Caim, não seria seduzido pela conversinha doce de Caim. Nós já lemos que o que Caim disse lá, já estudamos sobre isso, quando Caim mata Eva, já vemos sobre isso, não precisamos entrar. Mas Shet, ele não cai nessa conversa fiada. Ele é íntegro no seu propósito. Então, ela disse, isso aqui, Eva foi morto por Caim, como se diz nas nossas palavras, mas esse não será.
Vamos prosseguir? Pronto. A pedra fundamental. Zera Asher. Semente diferente. Quer dizer, traduzido Zera Asher. Semente diferente. Semente diferente de Cai. E que Deus fez foi dar a semente proferida no jardim. Ou seja, a semente. Lembra da semente do jardim lá? Semente da mulher? Está aqui nas palavras que nós acabamos de ler. Essa é a semente que Deus proferiu. Aqui ele está Adão com sua esposa e Shet, porque Deus concedeu outra semente, uma semente diferente. Hashem, Elohim, Zera Asher, que traduzido é semente diferente, diferente de Cai. Esta é a semente da mulher, a semente que Deus, de maneira profética, disse para a serpente que os dois teriam inimizade, porque a serpente tentaria o seduzir e não conseguiria, porque era uma semente diferente. Nasceu aqui alguém diferente, que é Shet. Traduzido em português é Sete, acho que é Sete, se não me falha a memória, Sete. Se não me falha a memória, essa é a tradução. Tá, no lugar de Hevel. Por que no lugar de Hevel? Como um atributo para a humanidade de Hevel não entrou no mundo, por causa do atributo egoísta de Caim, Shet é um atributo de Hevel aprimorado, 2.0, completo. Aquilo que faltava em Hevel para poder lidar com Caim, agora nasce em Shet. Ele é mais aprimorado, ele tem, nas suas configurações, tem mais avançada, tem IA, tem tudo, tem um Wi-Fi, os softwares deles são mais avançados, se atualizam automaticamente, enfim, brincadeiras à parte, mas é isso que é a semente diferente de Hevel. É mais aprimorado, é melhor. O segundo saiu melhor do que Hevel. O versículo 26, nós lemos no versículo 26, ele também é muito interessante. Lembrando que nós estamos em Gênesis, no capítulo de número 4, tá? Ok? 26. Um filho também nasceu para Shet e o chamou Enosh. Então foi Enosh que começou a chamar pelo nome de Deus. Aqui entra uma complexidade que nós temos que tratar com calma para que nós não possamos nos apressar. Enosh vem de Anashim, é o singular de pessoas. Veja bem, Shet vem de infraestrutura. Já o neto de Adão vem de Anashim, que Anashim quer dizer, Anashim é plural de Enosh. Enosh é pessoas, ser humano, né? E o neto de Adão também é chamado de Ben, filho, Ben Shet, né? Que é o Ben Shet, quer dizer, mais uma vez aqui, reforçando a ideia de que desta linhagem que é de Shet, virá o Messias, o Salvador do mundo. Agora observe bem que você vai encontrar a partir daqui para frente, sempre, e nós não vamos ler porque não é o caso, a idade em que eles tiveram os filhos, quantos anos viveram, é claro que isso tem uma importância, isso tem um significado, senão não estaria aqui na Bíblia. Mas não é o nosso propósito, estamos procurando aqui aquilo que é simples. E sempre fala, tiveram filhos e filhas, tiveram filhos e filhas, ou seja, o que a Bíblia nos traz e nos mostra aqui nesse momento, aqui, para que nós possamos analisar e extrair um conceito de vida, um conceito de moralidade, um conceito de ética, está aqui. Os outros filhos e filhas foram vários, foram muitos,
Viveu 930 anos, Adão, 930 anos. Se você vai fazer... E também esses números aqui servem para você fazer as contas para ter uma melhor noção, uma avaliação de quando cada coisa aconteceu. Adão vai morrer chamado Matusalém, traduzido Matusalém. Vamos chegar lá. Então não é à toa, mas não é o propósito. Vamos ler apenas os nomes e os seus significados para entendermos aqui algo interessantíssimo. E nós paramos aqui já no filho de Shet, que é Enos. Tá. E o que ele começou? Ele começou a chamar o nome de Deus. Aqui, os estudiosos dizem que começa a idolatria. Nós vamos ver por que começa a idolatria aqui, justamente nessa palavra. Veja bem, vamos lá. Então, começou a chamar pelo nome de Deus. Enquanto as gerações de Caim se esqueceram do nome de Deus, Enos começou a falar de Deus na terra. E havia uma quantidade de pessoas consideráveis até o nascimento de Enos. E ele foi que começou a falar sobre Deus. Os descendentes de Caim se importavam com as riquezas, os de Shet com a espiritualidade, a sabedoria divina. Não com uma sabedoria filosófica desvinculada de Deus, mas com uma sabedoria da árvore da vida. Esse era o grande diferencial da família de Shet. Eles começaram a falar de Deus e de sua sabedoria, não de maneira intelectual, mas era algo sobrenatural. Falar sobre Deus e começar a, pode dizer a palavra, difundir, né? Vamos usar essa palavra, difundir Deus novamente, onde as pessoas já tinham esquecido de Deus. Vamos prosseguir então. Esse aqui é um tema importante e complexo. Segundo os sábios e teólogos, na geração de Enos começa a idolatria. E vamos entender por que começa a idolatria na geração de Enos. Veja bem, já estudamos que Deus não tem escala de valores, ele é uno, e que limitar Deus a um sentimento como se ele priorizasse esse mais que os outros é a idolatria. Aqui que está vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles de Enos. Ele só apenas começou a chamar o nome do Senhor. Parcialmente. Ele não terminou de chamar o nome do Senhor. E aqui, segundo os estudiosos, começa o início da idolatria. Porque fala-se de maneira parcial, não de maneira completa. Então, se eu tenho um entendimento parcial de alguma coisa, que no caso é Deus, eu posso usar do meu intelecto de conjecturas e dizer, como foi o caso, que a lua é um Deus, o sol é outro Deus, a natureza, enfim, as águas. E foi justamente aí que começou a surgir a origem da idolatria. Mas não termina, vamos lá. Naturalmente, a nossa tendência é priorizar um princípio básico do mundo, exemplo, o amor e a justiça. É nossa tendência. Muitos puxam só pelo amor, outros puxam só pela justiça, outros falam só de piedade, que muitos, por falar tanto de amor, eles têm até aquela voz melancólica, né? Para tentar alcançar e buscar. Mas isso, segundo as Escrituras, é idolatria. Porque você está priorizando mais um princípio do que o outro. Quando Deus vê todos eles de uma igual forma, com o mesmo valor, com o
mesmo peso, vamos dizer assim, de maneira igual. Tanto amor como justiça, já falamos sobre isso. Então, quando eu faço uma coisa parcial, isso torna-se uma idolatria. Porque eu estou limitando Deus, insinuando que Deus dá mais prioridade a um sentimento do que ao outro. Isso não é verdade. Porque se isso for verdade, então Deus, de fato, não é Deus. Porque ele tem tendências mais para um lado do que para o outro. E Deus, ele é perfeito. E se ele é perfeito, todos os princípios para ele, são iguais. Não há diferenciação nem de um e nem de outro. A mesma medida que ele aplica o amor, é aplicada a justiça, a misericórdia, a piedade, a bondade. Como é que vamos dizer? Uma palavra... Acho que não encontro uma palavra aqui, mas a severidade... Isso, essa é a palavra. A severidade é aplicada da mesma forma, no mesmo grau, vamos dizer assim, de importância. É aplicada na mesma medida. Vamos lá, então. Tá. Isso tá. Nós priorizamos mais um princípio básico no mundo, exemplo, amor e justiça. Isso não é monoteísmo. Agora, colocar todos os princípios numa mesma escala de proporção, isso sim é monoteísmo. Botar todos os princípios na mesma proporção. Isso é monoteísmo. Agora você botar a escala de valores, dizer que uma coisa vale mais do que a outra, não é monoteísmo, porque nós vamos dizer, vamos acabar aqui, vamos continuar aqui para que você entenda por que isso não é monoteísmo. Veja bem, quando eu unifico todos os princípios e características de Deus, então eu chego mais perto de Deus, mais perto de entender quem é Deus, quando há uma unificação de todos esses princípios. A idolatria, ela é esse grau que nós colocamos assim, por exemplo, Deus é amor. Primeiro, Deus não é amor, Deus não é justiça, Deus não é piedade. Deus é Deus. Isso são princípios. São criados por Ele e Ele não faz parte da criatura. Isso são princípios criados por Ele. Então Ele está acima disso. Por Ele estar acima disso, é que todos os princípios para eles têm a mesma proporção, em grau, em valor, em peso, tem a mesma proporção. Então, quando eu faço essa diferenciação em escala de valores desses princípios, eu botei aqui uns exemplos aqui, como eles fizeram. Por exemplo, tinha um Deus da guerra, tinha um Deus do amor, tem o Deus que traz a chuva, enfim, quer dizer, botando em escala de valores. O Deus do sol, o Deus das colheitas, né? Tem o Deus a deusa da fertilidade. Enfim, eu estou botando em escala. Isso é idolatria. Colocar Deus nessa escala de valores. Isto é idolatria. E foi esse o equívoco de Enos. Deixa eu conferir, que nomes hebraicos são difíceis de pronunciar. Isso, Enos. Esse foi o grande engano de Enos. Foi começar a chamar a Deus. E quando uma pessoa começa somente a chamar a Deus, ele está cometendo idolatria. E nós vamos entender por quê. Mas não deixa de ser um avanço. De qualquer forma, mesmo que de um certo modo ele tem sua importância, não deixa de ser importante, que é o começo da idolatria, e já aqui também é o começo da religião, pois Enos foi o criador da religião, né, de adorações, mas não deixa de ser um avanço, porque através de Enos é que veio Abraão, vem Isaac, Jacó,
o Messias, e através dele, começa por ele. Porque ele também é um Ben, a descendência deles. Então, mas de qualquer forma, é um avanço. Mas por que é considerado como idolatria? Vamos aqui. Porque de Enosh vem Abraão e o mundo vai ser... vem Abraão, o mundo vai ser aperfeiçoado. O mundo vai se aperfeiçoando até Abraão. Isso quer dizer que Enosh é o primeiro religioso do mundo. Ele inventou a religião, e qualquer religião inventada pelo homem é uma idolatria. Esse é o grande detalhe. Qualquer religião que o homem possa inventar é uma idolatria. Porque na criação de uma religião, ele vai ter que priorizar algum princípio. Porque ele tem que conseguir adeptos. Para ele conseguir adeptos, ele tem que abandonar ou flexibilizar algum princípio para ele ter um adepto. Então, isso por si só já é idolatria. Então, as religiões inventadas pelo homem é idolatria. E Abraão foi, como está escrito, Abraão, que no caso traduzido é Abraão, né? Ele chamou Deus. Nós vamos chegar lá, né? Mas você vai ver que está escrito, quem sabe nós vamos dar volta aqui para dar fazer uma comparação. Enosh começou a chamar. Abraão chamou Deus. Quer dizer, ele de fato, não só começou, mas ele terminou de chamar Deus. Mas vamos lá então. Qualquer religião inventada pelo homem é idolatria. Algo muito importante. A religião só passa a não ser idolatria quando Deus se revela para o homem. Se o homem, através do seu intelecto, tenta entender o que é Deus, através de um viés ideológico ou um princípio de valor conveniente para o momento, isso é idolatria. É aquilo que nós acabamos de vermos agora. Para que você, infelizmente é assim, para que você consiga adeptos para a sua religião, você vai ter que flexibilizar alguns dos princípios. E com Deus não tem essa flexibilização de princípios. Por isso, muitas pessoas não entendem como muitas coisas ocorrem. É porque, para Deus, amor, justiça, piedade, severidade, tudo está no mesmo nível, está nivelado, está derramado aqui na terra na mesma proporção. E é por isso que não entendemos. Porque temos a cultura de que Deus só vai me dar amor, só vai me dar bondade. E qualquer coisa que venha que não seja amor e seja bondade, e seja prosperidade, qualquer coisa que não venha disso, parte do inimigo. Isso é idolatria. Tudo vem de Deus. Não cai, você está careca de saber que não cai uma folha de uma única árvore sem que haja permissão de Deus. Então não há nenhum tipo de influência externa. Existe sim espíritos malignos, com certeza Deus nos criou, assim como criou os anjos. E foi necessário que eles fossem criados, para que possamos termos um livre-arbítrio, mas esse não é o tema. Se nós formos entrar aqui, nós vamos fugir do tema. Vamos aqui, não vamos adiantar muito para nós não fugirmos do nosso tema, do nosso propósito, né? Se nós for embalar aqui, nós vamos continuar no nosso estudo mesmo para não sair. Uma outra hora, nós quem sabe. Vai lá, então. Princípio e valor conveniente para o momento. É aquilo que nós acabamos de dizer. Aquilo que é conveniente para mim, eu vou ter que dar uma flexibilizada em alguma coisa, senão eu não consigo os meus seguidores, os meus adeptos. Então, vou ter que dar uma passada de pano em alguma coisa. Acontece. Isso é religião criada pelo homem. Vamos lá então. Enosh, aqui é algo interessante. Enosh é a terceira geração, ou seja, ele já é neto de Adão.
Já existe uma ruptura no contato com Deus. Ou seja, Adão é criado por... Desculpa. Adão é criado por Deus. O contato de Adão com Deus não tem nem... Não dá nem para se comparar do contato de Adão com Deus. Não tem como trazer aqui... são coisas que nós não entendemos. Vai além do nosso intelecto. Shet já é mais próximo de Deus. Bem mais próximo de Deus, porque já é bem... Já é parte de Adão, né? E Enosh já é a terceira geração, já é um pouco mais afastado. Eu trouxe aqui um ditado, já existe uma ruptura no contato com Deus. Eu trouxe aqui um ditado que ele eu achei ele muito interessante para trazer, que diz assim, ó, tem um ditado que diz que a primeira geração é a que guarda os mandamentos. A segunda geração é a que guarda as tradições. E a terceira geração já é a geração mais laica, né? Como nós já estamos falando desde o princípio, que tem que dar uma flexibilizada, fazer um enfeite aqui, outro acolá, para chamar a atenção, já é algo mais laico, mais um pouco afastado. E essa é a geração que cai rapidamente. Essa mais afastada. A primeira guarda os mandamentos, a segunda guarda as tradições dos mandamentos. Já a terceira é um pouco mais laica, então essa que cai mais facilmente. Porque ela é muito mais sua distância com Deus, ela é muito maior. É da terceira geração. E é dessa que nós temos que cuidar. Vamos lá então? Vamos prosseguir. Agora nós vamos entrar, falamos aqui sobre Enosh, falamos sobre Shet, e vamos falar sobre, entrarmos agora no capítulo 5, ele é muito interessante. Veja bem, vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus o criou, o homem ele fez a semelhança de Deus e tarará, nós conhecemos a leitura. Aqui tem um ponto muito interessante, que é a palavra Toldot, que nós já falamos sobre isso também, fala sobre geração, Toldot. E aqui Toldot, ele vem uma letra Vav. Quando Toldot vem com uma pequena letra, vem só com uma letra Vav, quer dizer que essa geração ela não está completa ainda. Por quê? Porque falta o Messias. Quando vem com 2 Vavs, ela é já perfeita, não precisa de mais nada. Aí eu trouxe aqui um exemplo, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ir primeiro no Toldot. Adam Toldot, que eu não marquei. Essa é uma geração. Aí, Toldot. Adam. 5, capítulo 5. Onde está o capítulo 5? Não estou encontrando, é muito difícil de achar. Capítulo 5. Aqui, encontrei Toldot, caçando no canto, estava no outro. Veja bem, não sei se você vai conseguir ver. Eu vou mostrar para você aqui. Cadê? Para não perder. Aqui, essa última palavra, ó. Vou botar com a mão que é melhor. Esta última. Não sei se você consegue ver. Aqui, ó. Toldot. Começando aqui, na verdade, né? Tá vendo o Vav que eu falei? Olha ele aqui, ó. Toldot. Gerações. Isso indica que não está perfeita, por quê? Porque falta o Messias. Você quer ver outra?
marquei também. Capítulo 2. Eu não notei. É capítulo 2 e 4. Capítulo 2 e 4. 2 e 4. Um minuto. Capítulo 2, versículo 4. Versículo 4. Aqui, a mesma palavra, veja. Essa aqui eu marquei, vem. Ó, o vav e o outro vav. Quando tem dois vavs, quando aparecer toldot com dois vavs, isso quer dizer que está perfeito. Aqui está falando sobre a cronologia dos céus e da terra. Aqui está perfeito, a criação do homem. Tem os dois vavs. Já essa só tem um, que no caso, porque acabei de explicar. Porque ainda não, porque esta é a geração, no caso, porque o Messias ainda não tinha vindo. Vamos lá. Com apenas um vav indica que foi gerado, mas não foi completo. Com dois vavs, está completo e está perfeito. É o que nós mostramos. Está completo, está perfeito no capítulo 2. Aqui só tem o vav. Nós vamos encontrar essa palavra toldot 16 vezes. E acho que 5 com um vav só. E tem uma vez que tem nenhum vav. Quando nós chegarmos lá, você vai ver que interessante é. Mas é mais para frente. Nós ainda estamos, nós nem entramos no dilúvio ainda. Calma lá, vamos lá. Vamos prosseguir. Tá. Quer dizer que o homem ainda está num processo de aperfeiçoamento. Tá. Agora outra aqui interessante que tá, beleza, tá aqui, isso, olha, imagem e semelhança em termos práticos, simples, o homem também é um criador, tá, o versículo que nós lemos, né, que Deus, aqui ó, são livros das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou, o homem, ele o fez imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, em termos práticos e simples, o homem também é um criador. E assim como Deus agora cria, assim como Deus criou o universo e criou o homem, agora o homem tem em suas mãos, por ser imagem e semelhança de Deus, o poder de criar. Então, está em nossas mãos. Por isso que somos criadores natos, criamos coisas, porque temos a imagem do Criador. Somos a semelhança do Criador. A pergunta é, será que todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Agora aqui ficou algo meio difícil. Todos são imagem e semelhança de Deus? Não. A resposta é não. No versículo 3 está escrito que Shet é a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá então no versículo 3. Versículo 3. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou a sua imagem e semelhança, e forma, e ele chamou Shet. Somente Shet é a imagem e semelhança de Deus. E aqui você tem que começar a entender aqui, onde nós chegaremos mais na frente. Somente Shet é a imagem e semelhança de Deus, porque Adão era a imagem e semelhança de Deus. Quando você vai ver Caim, Abel, quando nascem, não está escrito que eles eram a imagem e semelhança de Deus, não. Mas Shet, sim. Então, a descendência de Shet é considerada imagem e semelhança de Deus. A de Caim não era, a de Hevel, né? Faleceu, morreu
morreu, quer dizer, faleceu não, né? Foi assassinado? Não é. Mas a de Shet, sim. Que Shet nasceu à imagem e semelhança de Deus também. Não imagem e semelhança. Nasceu, como é que está escrito? Vamos lá, foi imagem 3. A semelhança e forma. Não foi mais imagem, mas foi a forma. A semelhança de Deus e a forma de Adão. Forma. Né? Não foi mais imagem de Deus, mas foi a forma. Tem uma grande diferença aí, mas não é o simples que nós... O caminho que nós estamos percorrendo é um caminho simples de entendimento. Essas coisas mais complexas vamos deixar para um outro momento. Estamos aqui no básico. Somente o básico do básico. Vamos lá. Prosseguir. Semelhança, está escrito, semelhança de Deus. Caim e Eva não era. Ah, tá, aqui, veja. Caim foi Vai-Tahar, Vatelei. Era importante, porque Shet só foi Vaioled, somente de Vai-Tahar, Vatelei. E Shet foi somente Vaioled, ou seja, só nasceu. Não precisou porque a essência já existia. A essência de Vai-Tahar, de engravidar e parir, essa essência já existia no mundo, então foi desnecessário escrever a respeito disso sobre Shet. Mas ele é o filho do homem. Quer dizer que o filho do homem vai vir da sua descendência. Tá, agora aqui nós entramos, tá, esse já existia, tá? Agora aqui nós entramos nos nomes dos filhos, né? Aqui é o versículo de número... Eu escrevi poucos versículos aqui, mas nós vamos encontrar, não está difícil. E aqui é onde eu disse que está aquele ponto que fala, tá, Shet, Adão. Adão viveu 800 anos, e depois que ele teve Shet, ele teve filhos e filhas, Adão viveu tal. Pronto, esse ponto aqui, não há necessidade de nós entrarmos aqui, certo? Vamos pegar especificamente os nomes, tá? E aqui vem aí Shet, falamos sobre Shet, viveu 105 anos, então Shet teve Enosh, falamos sobre Enosh, Enosh, e ele teve filhos e filhas, e viveu, tá? Não é interessante para nós. Enosh viveu 90 anos, então teve um filho, Kenan. Vamos falar sobre Kenan. Quem é Kenan? Kenan é o filho de Shet. Agora você vai ver, nós vamos observar aqui, já vamos deixar claro, que as descendências de Caim, elas tentou, de um certo modo, copiar, tentar, não copiar, mas tentar trazer a essência de Hevel para o seu convívio, para si, a essência de Hevel, e não conseguiu. Sempre que eles tentavam, mas a essência de Caim falava mais alto e eles transformavam aquilo em negócios, transformavam em dinheiro, transformavam em bem aquisitivo, em poder, aquisição, transformavam em riqueza. Agora nós vamos ver aqui, como nós já vimos no princípio, que Shet é a família que busca a revelação, a sabedoria divina. Ela também precisa de algo de Caim. E mais na frente nós vamos ver que tem essa colisão, um sempre querendo puxar a essência do outro para poder trazer para a humanidade a junção dessas duas características deixadas por Deus no mundo, tanto de Caim quanto de Eva. E aqui começa, veja bem, vamos começar por Kenan. O filho de Enosh, Kenan, é parecido com o nome de Caim. A letra Nun, que aparece em Kenan, sempre é o diminutivo, ou seja, Kenan é o pequeno Caim. Isso quer dizer que a primeira pessoa no mundo que consegue diminuir as forças e influência de Caim no mundo é Kenan.
Ele que consegue dar uma baixada no ego, no egoísmo de Caim. Porque ele é o diminutivo, ele é o pequeno Caim. Ou seja, ele não é aquele egoísta como Caim, não, ele é menor. Ele não se preocupa tanto com o materialismo nem com as riquezas, não. Ele prefere a sabedoria. Isso é o pequeno Caim. Tá. Da mesma forma que os descendentes de Caim começam a pegar as forças e influência de Hevel para trazer para o mundo a descendência de para trazer para o mundo a descendência de Shet, faz o mesmo com os de Caim. Ou seja, começam a suavizar esse materialismo, esse egoísmo, para tentar trazer um equilíbrio para a Terra. Esse é o objetivo deles. E o versículo 12, nasce o filho de Cainã. Cadê Cainã? O filho de Cainã é Mehalalel. Também, se você lembra da aula passada, eu falei para que você gravasse bem os nomes das aulas passadas, porque tem coincidências incríveis de uma família com a outra. São duas famílias no mundo, a de Caim e a de Shet. Aqui. Então a coincidência ela é extraordinária e você vai começar a perceber aqui agora. Por isso eu disse na aula passada, olha, decore bem esses nomes que eles são importantes para a próxima aula. Foi isso que eu estava querendo dizer. Então nós não vamos adentrar muito aqui, mas vamos falar dessa aula. Depois você vai lá na outra aula e hashtag descendentes de Caim. Tá fácil de achar. Tá, Cainã é pai de Mahalalel. É de halal, de louvor. Halal é louvor e El é Deus, ou seja, de louvor a Deus. Esse filho de Cainã que nasce agora, que diminui o egoísmo e o materialismo de Caim, agora ele tem a capacidade de louvar a Deus. Alguém que louva a Deus. A geração de Shet não só inventa a religião, mas diminui as forças de Caim, mas agora tem alguém que louva a Deus. Adão foi ingrato e Deus foi ingrato a Deus, mas agora nasce um que consegue agradecer a Deus através dos louvores, que é o filho de Cainã, que o nome dele é Mahalalel, ou seja, de louvor a Deus. Nasce alguém agora que vai louvar a Deus. Tá, vamos lá então. Mahalalel é muito parecido com o filho de Caim, Mehujael, que apaga o nome de Deus. Veja que interessante. Mehujael, nós já lemos sobre ele apaga o nome de Deus. Aqui não, mas já Mahalalel, ele louva o nome de Deus. Ele adora, ele exalta, ele enaltece o nome de Deus. Está observando aqui os paralelos entre as duas famílias? Vamos então. Tá. No versículo 15 nós temos o filho de Mahalalel, que é Yered, que também lembra um dos filhos de Caim, Yerad. Yerad caiu o nível da cidade, vimos sobre isso. Mas o filho de Shet, que é Yered é descer. Há uma grande diferença entre cair e descer. Cair, você sabe o que é cair, né? Aqui, caiu. E descer, eu pego e desço para algo mais baixo. Então, não sei se com essa minha didática eu consegui trazer algo interessante para você. Fazer você entender, mas isso é a diferença, descer e cair. Yerad quer dizer cair o nível da cidade. Eles foram de mal a pior. Já Yered é descer. A diferença é descer significa que Deus se revelou, é um significado que Deus se revelou. Quer dizer que o pai dele louvava,
Mas ele queria mais que um dogma religioso. Ele queria uma revelação divina, que Deus se revelasse. Porque descer, como é em Torre de Babel, como diz que Deus desceu, quer dizer, Deus se revelou, o significado de descer é se revelar. E Yered também está dizendo que Deus se revela. Aí você vê o grande diferencial. Shet era a estrutura, Enos é a humanidade que aparece, criador da idolatria e da religião, né? Aí apareceu o seu filho, que é Mahalalel, que já louva, não, apareceu Quinan, que diminui o materialismo, o egoísmo, o seu filho já louva ele, e esse daqui ele quer mais, não só louvar, mas ele quer a revelação, para que Deus se revele a ele. Então, há uma comparação tremenda, um paralelo aqui que é inacreditável. Tá, se revele a ele. O versículo 18, Yered chamou, Yered teve, o versículo 18, tem um filho também de Yered, se chamava Hanor. Quem era Hanor na família de Cai? Era o primogênito de Cai, de inauguração da cidade, né? Aqui também é Hanor, quer dizer, é a mesma coisa, é inauguração, o mesmo nome. Se inaugura uma nova época, onde se busca, onde se louva, onde se diminui o egoísmo, onde se louva e busca a revelação divina, está sendo inaugurado agora. Tá. O versículo 21 fala do filho de Hanor, que é Metushael, que é traduzido como Matusalém. Adão, ele morre com 930 anos. Aí eu fiz as contas aqui rapidinho, que Adão morre justamente na época de Matushael. É Matushael? É Matushael, se não me falha a memória. Se eu não fiz as contas erradas, né? Mas é Matushael. Tá. Isso aí é só para ficar entre parênteses, né? Matushael é parecido com Metushael. Ele é Matushael, não, ele é Metushael. É parecido com Metushalah. Eu escrevi Metushalah. Ah, tá, não. Perdão, já ia. Nomes hebraicos são muito difíceis de entender. Então, o filho de Hanor é Matushalah. O filho o descendente de Caim era Metushael. Metushael. Vamos ver aqui a diferença dos dois aqui. Tá. Metushalah é parecido com Metushael, que em Metushael nós vemos que é desenraizar Deus, né? Tirar ele do ensino das crianças, do princípio, que a base é Deus. Então ele arranca Deus pelas raízes e tudo vira laico e é cada um por si. E Metushalah vem de Shalar, enviar. Met é morte. Enquanto um desraiza Deus, o outro envia a morte, ou seja, existe vida após a morte. Não é só aqui que existe uma vida, mas sim aqui já nasce a compreensão, através de Metushalah, que não é só aqui, mas que existe algo além. Você morre e vai para um lugar, esperar o juízo final, né? Então existe vida após a morte. E é isso que significa Metushalah, que é o filho de Hanor. Vamos lá. Hanor. Tá, Hanor, quem é Hanor? Ah, tá, Hanor. Hanor, ele é traduzido como Enoque. Foi aquele que andou atrás de Deus, ele passeou com Deus
e Deus o tomara, né? Levou para si, viveu 365 anos e Deus tomou ele. Engraçado, coincidentemente, não é coincidência, um ano tem 365 dias. Hanor, que no caso é Enoque, viveu 365 anos. Ele teve uma passagem aqui na Terra. Não tinha nada que era do interesse dele, então ele, quando diz que ele andou atrás de Deus, ele procurava Deus. Sempre Deus, estava sempre em busca de se aprimorar, de se chegar com Deus. E Deus viu esse homem que disse assim, não, esse aqui não merece ficar neste mundo. E mais na frente nós vamos ver também, falar um pouco sobre ele, mas acredito que não é nessa aula. Mas Deus viu, não, eu vou tirar ele com 365 anos e o primeiro vivo vai estar no céu sem morrer. Depois foi Elias, né? Mas esse é Hanor, Enoque. Foi tirado por Deus com 365 anos. Então vamos prosseguir. No versículo 25, nós temos, temos o Lemer. Tá, Lemer. Também lembra o Lemer, né? Nós lemos sobre os filhos de Caim, também o mesmo nome, Lemer. O paralelo entre os nomes da família das famílias é incrível. Lemer, de Caim, seguiu o coração, já esse também, mas agora com uma intuição a mais. Ou seja, a humanidade está voltando ao caminho da profecia. Ele também seguiu o seu coração, mas tinha algo, uma intuição a mais, tinha algo espiritual na vida dele não era comum, não era natural, não era normal. E nós vamos ver por quê. Porque a profecia estava começando a voltar para o mundo. E esse é o maior propósito de Deus. Porque a profecia é quando o ser humano conversa com Deus. Isso é profecia. Então isso é o maior propósito do mundo, que haja uma conversa, haja um diálogo, não só entre os seres humanos, mas com Deus, que haja profecia. E nós falamos muito sobre isso nas outras aulas, mas vamos lá. Essa intuição não é natural, é algo que o Espírito Santo vai ler, significa, essa palavra vai... Tá, um passeio. Esse aqui é sobre Noah. Vai ler, que é sobre Noah, que é um passeio. Significa que Noah não viveu nesse mundo, apenas passeou e ficou um ano e foi para Deus. Versículo 28, falando sobre Noah de novo, né, prosseguindo a leitura. O que fala sobre Noah, assim, para você entender melhor, porque já entrou aqui nesse estudo que eu escrevi, é porque o fato é o seguinte, Hanor, tá, Hanor, veja bem, tá, aqui, cadê, existe Deus, não existe, aqui tá, aqui, é por causa desse aqui, ó, Hanor viveu 65 anos e ele teve um filho, Betushael. Hanor caminhou com Deus, que é essa palavra que nós lemos aqui, vai ler, que significa a palavra caminhar, mas é mais próximo de passeio, de passear. Que Noah não viveu nesse mundo, apenas passeou e ficou aqui um período de um ano no lar, né? 365 anos, 365 dias, e foi embora com Deus. E aí nós vamos prosseguir no estudo. Jair nasce já de Lemer, que é o filho de Shem, que acabamos de falar, parecidíssimo como que ele é que ele também segue o coração, mas com aquela intuição a mais. E quando nasce Noah, ele diz que Noah também colocado, nós vemos aqui, nasce fulano, nasce Bertano, aí vive tantos anos e morre. E Noah também está dizendo que é um Ben Noah, o filho de Lemer também é um Ben, quer dizer, também é um Salvador.
vai fazer parte da descendência do Messias. Ben, que é o da família de Noah, que é o Messias, o Salvador. Noah já nasce com uma profecia. Aquilo que eu disse, Lemer disse, quando Noah nasceu, há um diálogo de Lemer que diz que esse vai livrá-lo do trabalho do trabalho das mãos, da terra que Deus amaldiçoou. Veja bem, vamos lá então, versículo 28, né? Vamos lá ler, que é melhor do que falar decorado, né? Cadê? Está aqui, versículo 28. Veja bem. Tá. Lemer viveu 182 anos e ele teve um Ben, que é Noah. Ele chamou Noah dizendo: esse nos trará consolo de todo o nosso trabalho e de todo o tormento das nossas mãos, do solo que Deus amaldiçoou. Seria Noah. Ou seja, eles trabalhavam com as mãos. Tuval Caim inventou armas, não inventou trabalho. Ou não inventou ferramentas. Noah é o grande inventor do arado. Então as pessoas já não precisavam mais gastar muito tempo trabalhando na terra com as próprias mãos. Agora tinha o arado. Quer dizer, com essa tecnologia, você tem mais tempo. Quer dizer, que quando se tem mais tempo, quer dizer que você não só mais tempo, mas tem mais poder aquisitivo. Então você tem mais tempo, tem mais facilidade. E essa profecia de Noah, ela reflete até os dias de hoje. Quantas pessoas hoje trabalham em home office? Hoje em dia não precisa mais alguns trabalhos pesados. Você aperta um botão, a máquina faz. Gira o volante e a máquina faz. Quer dizer, a facilidade. Quer dizer, a maldição da terra está se desfazendo. Isso quer dizer que o Messias está voltando. A maldição da terra está se desfazendo. Estamos com a tecnologia, temos mais tempo. Hoje, uma segunda-feira, estou gravando um vídeo e você vai ver esse vídeo, essa mensagem, a qualquer dia, a qualquer hora e a qualquer ano, daqui para frente. Quer dizer, essa profecia, esse vislumbre que veio de Lemer, que seria a partir de Noé. A partir de Noé que ia começar isso tudo. E ela se reflete até hoje, essa profecia. Vamos lá. Tá, significa, agora as pessoas têm mais... Tá. Noah, Mashiach, Salvador, nasceu, tá. Com a profecia. Ele inventou o arado e facilitou o trabalho da época. Significa que agora as pessoas têm mais tempo livre. Essa profecia também se cumpre até hoje. Ou seja, ela reflete até hoje também, né? Tá, agora o versículo 32 vai falar que Noah com 500 anos, você observa que viveu 100 anos e teve um filho fulano e tal. Outro viveu 65, outro 70. Sempre está nessa margem dessa margem para ter o primeiro filho. E só tem um. Aqui, Noah aparece com 500 anos, ele vive 500 anos e ele tem filhos. Isso não são 3. Vamos lá. Com 500 anos, Noah tem 3 filhos, Shem, Ham e Efet. Esses 3 serão muito importantes para a humanidade. Eles vão misturar sobre os 3 depois. Não chegou ainda, mas quando chegar lá você não perde por esperar. Vamos lá então. O que temos aqui, Shet, que Shet é a família da sabedoria. E Cai é a família do materialismo, que nós observamos até aqui agora. Você observou o paralelo de um e o paralelo de outro. Sabedoria divina e o materialismo, né? Não necessariamente o mundo está melhor com a família de Shet. O motivo é que Deus cria essas duas forças, Shet e Cai, para que os dois saibam conviver juntos
tanto em sabedoria quanto em riqueza. Esse é o projeto que cria esses dois. Quando tanto a riqueza quanto a sabedoria, quando elas se aprimorarem e conseguirem andar conectadas, unidas, aí sim está pronto para receber a profecia. Esse é o ponto em que Deus queria que chegasse. Tá. Tanto sabedoria quanto riqueza, tá. Falta uma característica que consegue fazer essa ligação. Quer dizer, existe o materialismo e a sabedoria, ou seja, a riqueza e a sabedoria, e tem uma característica que consegue ligar essas duas. E é a que nós vamos ver agora. Aqui vai começar a ficar interessante e um pouco complexo, mas nós vamos devagar. Tá? E essa característica é a força. Ser rico e ser sábio é relativamente difícil. É difícil. Se você quiser ser rico, é difícil, mas você consegue. Mas aí você tem que dispensar alguns princípios, né? Vai chegar um momento que você não vai utilizar a ética, se você não vai conseguir. Então, de um certo modo, é difícil, não é fácil, não é impossível, mas não é fácil. Ao momento você vai ter que deixar a família de lado, porque você vai ter que acumular riquezas. Vai deixar a ética de lado, vai deixar a moral de lado, para poder acumular bem aquisitivo. Não vai ser fácil. Mas não é impossível, mas é difícil. E ser sábio também não é dos serviços dos mais simples. Se você consegue ser sábio, sim, consegue. Mas você tem que abandonar algumas algumas características divinas. O exemplo de crer em Deus, não só na filosofia intelectual. Você pode chegar à sabedoria? Pode, sim. Mas é um pouco difícil. Tá. E os dois ao mesmo tempo? A pessoa ser rico e ser sábio ao mesmo tempo. É muito mais difícil ainda, ser rico e ser sábio. Porque se você abandona alguns princípios para ser rico, você já não é sábio. Você entendeu? E se você é sábio, mas precisa ficar rico, mas tem que abandonar alguma coisa, então você já não é sábio. E se você quer ser rico, mas tem que abandonar os princípios também, aí já não dá. E é difícil. Tá, o que é que consegue fazer essa conexão? É a força. Vamos lá. Falta uma característica que consegue fazer essa conexão, essa ligação. É a força. Ser rico e ser sábio é relativamente difícil. Agora, uma pessoa forte consegue ser rico e consegue ser sábio ao mesmo tempo. Essa pessoa tem que ser forte. Não só fisicamente, mas intelectualmente. Tem uma inteligência emocional forte para que ele possa ser. Isso fala tanto fisicamente como espiritualmente. Ela tem que ser forte para que ela consiga ter riqueza e sabedoria ao mesmo tempo. Então, no conceito mais simples de riqueza e sabedoria, eu escrevi logo aqui, consegue ser rico e forte ao mesmo tempo. Veja bem, para uma pessoa forte, ser forte, ela tem que controlar os seus instintos. Isso é ser forte. O que é o sábio? É aquele que aprende com todos os seres humanos. E quem é o rico? É aquele que está satisfeito com o que tem. Essa é aquilo que eu disse. Para uma pessoa ser forte, ela tem que se controlar os seus instintos. Isso é uma pessoa forte. E para que você seja sábio, você tem que aprender com os outros seres humanos. E isso é ser uma pessoa sábia. E ser uma pessoa rica é ser uma pessoa satisfeita com aquilo que você já tem. É seu, Deus lhe deu. Então, esses são os pré-requisitos. E no mundo até então tinha o quê? Tinham os ricos e tinham os sábios. Faltavam os fortes. Aqui que vai entrar os três filhos de
os 3 filhos de Noa, Shem, Ham e Efed. Nós vamos lá então. Se o propósito é que volte a profecia no mundo, e Deus volte a dialogar naturalmente com o ser humano, tem que ter um profeta, ou uma profeta, né? Tem que ter um profeta ou uma profeta. Quem é um profeta? É aquele que é sábio, rico e forte. Tanto no sentido literal, quanto no sentido espiritual. Aqui nós terminamos o capítulo 5, já entramos no capítulo 6. Aqui começa algumas coisas muito interessantíssimas. O capítulo 6 começa assim. Falamos de toda a descendência, né? Fizemos aqui um resumo. Família de Caim, uma família de materialista, de procura mais a riqueza. Família de Shet, procura a sabedoria. E Deus precisa de um profeta. O profeta ele tem que ser forte, sábio e tem que ser rico. Nós falamos também que os 3 filhos de Noa têm essas características. E por que eles têm essas características? Vamos começar a entender agora a partir do capítulo número 6. Eu falei para vocês que é interessante. Vamos lá então. O homem começou a multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhe nasceram. Interessante que não fala aqui sobre filhos e filhas lhe nasceram, não. Fala filhas lhe nasceram. Então nós vamos ver isso aqui um pouco para frente. No momento vamos ficar aqui com para que você entenda aquilo que eu acabei de falar do capítulo 5, nós temos que entender o versículo 2. É assim, ó. Os filhos dos governadores viram as filhas dos homens e eram boas, e elas tomaram para si mulheres de quem quer que escolhesse. Você observou aqui, de quem quer que escolhesse, não interessava de quem fosse. Ela podia estar casando, de quem quer que. Ela podia estar casando. Se ele fosse mais forte, ele chegava lá e tomava. Que são os Geborins. Geborins, eu marquei. Se eu marquei na outra página. Geborim, era para ter marcado. São os Geborins. Geborins. Vamos ver um pouco para frente, né? De quem quer que seja. Vamos lá então. Versículo 22. Não, versículo 2 do capítulo 6 já, né? Estamos no capítulo 6. Isso. Tá. Os filhos de Elohim... Tá. Quem são os filhos do homem? Tem os filhos de Deus, né? São os filhos de Adão, que nasceram com a aparência de Elohim. Esses são os filhos de Deus. Versículo 2, né? São os filhos de Deus. E quem são os filhos do homem? Aqui que tem aquela... Saiu até... Se não me engano, teve até um filme, né? Que era os anjos que casavam com as mulheres. Nada a ver. O que é que nós lemos, acabamos de estudar alguns minutos atrás? Que dos que nasceram, os seres humanos que nasceram, depois de Adão, quem nasceu à imagem e semelhança de Deus, a imagem e a forma de Deus, foi Shet. Então, os filhos de Deus são os filhos de Shet. E os filhos do homem são os filhos de Caim. Nós lemos sobre isso. Faça uma reflexão e comece a juntar as peças desse quebra-cabeça que você vai entender. Tá. Foram os que nasceram a aparência de Elohim, ou seja, de Shet. Que na Bíblia, nós explicamos, na Bíblia, nem Caim nem Hevel nasceu imagem e semelhança, mas Shet nasceu imagem e semelhança. Adão, depois Shet nasceu com as mesmas características de imagem e semelhança. Tá. As filhas de Adão, quer dizer, as filhas, ele observaram e tiveram filhas, foi o que nós lemos aqui, né? As filhas, foi isso? Isso, os filhos do governador observaram que as filhas dos homens eram belas, eram muito bonitas, ou seja, aqui já estava a tal ponto que não se observava mais
se a pessoa era uma pessoa de caráter ou não. Ele tirava as conclusões pela beleza. Se for bonita, tá bom. Não precisa ter caráter, não precisa ser uma pessoa que me ajude no momento que eu tiver difícil. Basta ser bonito, para mim tá valendo. E não interessava de quem fosse. Ele chegava, se ele fosse forte, ele chegava lá e tomava. Não interessava. Mesmo que estivesse no altar, eles chegavam lá e tomavam para eles. E eles tinham, aqui está escrito no plural, tinha muitas. Aqueles que queriam, eles pegavam. Tá, e essas filhas do homem aqui, as filhas de Adão, são as filhas de Caim. Voltando aos estudos anteriores, houve uma briga em Caim matar Eva. Eva era trigêmeo, nós estudamos sobre isso, e ele tinha duas mulheres, que é duas irmãs, né? Caim era gêmeo e tinha uma mulher. Hevel morre e Caim fica com as três. E essas são as filhas do homem. São as filhas de Adão. A descendência dela com Caim. Os filhos de Deus, aqueles que nasceram imagem e semelhança. Aqui eles viram as filhas dos homens. Vamos ler de novo. Ó. Os filhos dos governadores viram as filhas dos homens, que são justamente essas, as filhas de Caim. São as filhas de Caim. Da descendência de Caim com suas três irmãs. Vamos lá, versículo número 4. Versículo de número 4. Foi preciso nós entendermos essa aqui, versículo número 4. Vamos lá. Capítulo 6 e 4. Havia os gigantes, Giburim, cadê? São os Giburins, né? Traduzidos como gigantes, Giburim. Versículo 4. E eu não marquei. São os Giburims, que são os fortes. Era que eu tenho mostrado para você. Tá, são os Giburims. Os Giburims são os fortes. Quem são esses fortes? Esses fortes são os três filhos de Hevel. Que é justamente... vamos lá. Vamos ler aqui. São os três filhos de Noa, quer dizer. Depois que nasceram esses fortes, a humanidade está pronta para ter profetas. Já pode vir o dilúvio. Com essas duas famílias se juntaram e deu origem aos caídos, os rebaixados, ao tal ponto que foram chamados de caídos. E só dois fizeram o que era certo, que foram salvos do dilúvio, que foi Noa e Naamá. Você lembra de Naamá? Lá de Caim, filha de Lemer. Ela é esposa de Noa, mãe de Ram, Shem e Efer. Em resumo, mais simples para você entender, e vamos chegar lá também, daqui para frente. Houve também uma descendência de Caim que escapou do dilúvio, que era Naamá, que foi a esposa de Noa. Por que eles disseram que tinham os caídos? Os caídos era porque eles se corromperam tanto que foram chamados de caídos. Não teve nada de anjo. A corrupção foi tanta que eles foram chamados de caídos. Desses, só dois se destacaram e fizeram o que era certo, que foi Naamá, que casou-se com Noa, que tiveram os três fortes. E esses são os fortes. Então agora já está junto. Caim, na representação de Naamá, Shem, na representação de Noa, tiveram os fortes. Agora sim pode ter profecia. Agora Deus pode começar uma humanidade, porque tem os fortes que faz a conexão entre riqueza e sabedoria. É os fortes, aquilo que acabamos de estudar, que são Shem, Ram e Yefet, isso, acho que é Yefet. Então,
agora pode haver profecia. Agora vamos dizer, é que agora pode ter profecia. Então, de certo modo, não, descendência de Caim foi salva no dilúvio, porque ela é a mãe dos filhos de Noa, a esposa de Noa. Ela foi salva no dilúvio, porque o mundo não pode viver sem essas duas forças. Quando perdeu essa força que era de Hevel, ficou desequilibrado o mundo. Então, nasce Shet, para trazer o equilíbrio. Se só a família de Shet escapa do dilúvio, no dilúvio, o mundo cai em desequilíbrio de novo. Precisa de um pouco de Caim. Nós precisamos de um pouco vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Eu não sei usar aqui a palavra correta que eu usaria para esse momento, mas nós precisamos de uma conexão com o materialismo. Precisamos. É óbvio que precisamos. Precisamos ter um poder aquisitivo para poder trazer uma boa qualidade de vida para os nossos filhos, enfim, tá, precisamos. Então precisamos de um pouco de Caim. Assim como precisamos também de Éfer. Tem um ditado que diz que como o homem come a fruta do bem e do mal, então o bem e o mal está inserido dentro do homem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo aquilo que você faz de bom tem um pouco de mal. E tudo aquilo que você faz de mal tem um pouquinho de bom. Tem. Porque está misturado dentro do ser humano. As duas coisas. Não é 100% mal e 100% bom. Não dá. Porque a árvore era do conhecimento do bem e do mal junto. Então, precisava ter o resgate desse de Caim e de Shet. Mas isso é um outro assunto, vamos andar mais para frente, tá? Então, vamos voltar lá no versículo 1, aqui nós pulamos e fomos direto para o 2, que é para nós entendermos aqui o motivo da corrupção, certo? Então vamos voltar lá. Tá, nós vamos... Não falei para vocês que é interessantíssima essa aula? Capítulo 6. Nós entendemos aqui, né? Deixa eu ver. E botando na boca a moda feia. Tá. Aqui. Veja bem. Onde foi o motivo, o principal motivo da corrupção da humanidade está aqui, ó. O homem começou a se multiplicar sobre a face da terra e filhas lhe nasceram. Qual foi o erro? Foi o homem começar a multiplicar-se. Ué, mas Deus não fala para multiplicar? Sim, mas ele disse outra coisa. O que é que ele disse? Ele disse, frutifiquem e se multipliquem. Ele não disse só se multiplicar. Nós vamos entender por quê. Vamos lá então. Nós já estamos quase encerrando, mas nós precisamos encerrar esse assunto aqui para nós poder começar já em Noé. Na próxima aula já vamos falar de Noé, tem muita coisa interessante também e vai ser muito bom. Tá, mas vamos lá. A corrupção. Como é que entrou a corrupção? Porque foi larov. Larov é multiplicar. Ó, Deus disse a Adão e a Havá que deveriam purvu, quer dizer, vem de pri, de fruta. Urvu vem de larov, que é multiplicar, ou seja, era para frutificar e multiplicar. Eles estavam apenas multiplicando. O fruto está ligado ao ensino, à educação. O fruto tem suas propriedades. E multiplicar é apenas quantidade. Esse foi o erro que nós lemos lá em Caim, ao arrancar Deus das raízes. Era para frutificar e multiplicar. O fruto está ligado à essência, ao ensino, à educação. Então eles não... O
cresceram egoístas, tomando as mulheres uns dos outros, tomava a posse de um, a posse de outros, mais forte, e começaram a dominar. Não tinha um temor, porque não tinha a educação baseada nos princípios de Deus. Isso começou lá em Metushael, se não me falha a memória, aqui nós lemos, e no vídeo passado nós falamos também, tiraram a educação. Quando fala em educação, fala sobre princípios divinos para a humanidade. Foi arrancado, foi desraigado, foi tirado pela raiz. Então eles só multiplicaram, quer dizer, vamos só multiplicar. Não precisa ter fruto, não precisa produzir fruto, vamos só multiplicar. Quanto mais nós multiplicar, tá valendo, tá bom. Tem que crescer. Enquanto está crescendo é porque Deus está abençoando. Não está abençoando se estiver crescendo. Tem que andar os dois juntos. Pro urvu. Tem que frutificar e multiplicar. Não só em quantidade, mas essa quantidade ela tem que produzir frutos. De onde vieram os seus princípios? Tem que ter os frutos. Frutos dignos de arrependimento. Tem que ter frutos. E não tinham, só tinha multiplicação. Só cresce, cresce, só cresce. Abre uma comunidade aqui, outra lá, abre uma congregação lá. Vamos crescer. E aonde estão os frutos? Não tinham os frutos. Eles só estavam multiplicando. Só estavam multiplicando e estavam pouco se lixando para os frutos. Porque eles já tinham desraizado Deus dos ensinos. Desde da sua, como eu digo, dos pequenos, vamos trazer uma linguagem mais abrangente. Desde a conversão não tinha Deus no ensino. É só crescer, crescer, multiplicar, multiplicar. E o fruto, não tinha fruto. Não tinha ensino, não tinha estudo. Isso é o que ocorre quando não tem ensino, não tem estudo. Somente multiplica-se. E vamos ver o que é que dá lá para frente. Era isso que aconteceu. Aí quando nascem os fortes, Deus disse, não, agora vou dar o fim à humanidade. Vou dar um prazo para eles aí de 120 dias, nós vamos ver um pouco mais para frente, dar um prazo aí de 120 anos. E vamos ver se esses 120 anos eles melhoram. Para Caim, eles deu um prazo de 7 gerações, para que Caim mudasse. Não mudou. Felizmente posso fazer nada, vou ter que cobrar. Para eles deu 120 anos. E é muito interessante que eu vou deixar uma perguntinha para você. Aqui. Tá. Veja bem. Vai ser coisa rápida. Deus, o Espírito não permanecerá. Tá, vamos falar com isso. Ó. Deus disse: meu Espírito não permanecerá em conflito sobre o homem. Tá, vamos ver isso depois. E o gigante, nós vimos aqui, né? Nós nem falamos sobre isso, mas o tempo já não nos permite. E Deus consola a terra, desse jeito o homem sobre a terra. E Deus disse: apagarei o homem da face da terra, a humanidade. E criarei do homem os animais, resgatarei o criado. Mas Noa encontrou graça aos olhos de Deus. O interessante é que Noa encontra graças aos olhos de Deus. Mas já no capítulo, o que é que isso vem a dizer? Noa merecia ser salvo ou não merecia ser salvo? Por que eu digo isso? Porque graça, você não precisa fazer nada para alcançar uma graça. A graça, o nome já está dizendo, é de graça. Se Noa foi salvo do dilúvio pela graça, ele não fez nada para merecer a salvação. Por quê? Porque foi graça, foi de graça. Mas aí nós vamos ver lá na frente que Noa era um homem justo e íntegro. Aí ele já está aparecendo e já está colocando os méritos na conta de Noa. Ou foi de graça ou foi por mérito. Eis a questão, ser ou não ser. E nós, só deixando essa curiosidade para você, e até um atrativo para que você veja o próximo vídeo, e você nos responda essa pergunta: Noa mereceu ou não mereceu ser salvo? Então,
Muito obrigado por ficar até aqui comigo. Avançamos um pouco o horário, mas foi necessário porque nós tínhamos que encerrar essa parte hoje. No vídeo que vem, semana que vem tem mais. Está muito interessantíssimo, como eu já venho alertando. Daqui para frente é melhor. Nos ajude, curta, comente, compartilhe. Você vai estar nos ajudando cada dia mais. Muito obrigado, fique bem, fique em paz e fique com Deus.